É a vós que eu dirijo a minha prece, e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós, e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo, que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, a Palavra de Deus na Santa Liturgia, nesta segunda-feira da 24ª semana do Tempo Comum. Agora tem uma coisa interessante, essa 24ª semana, essa segunda-feira, melhor dizendo, da 24ª semana, ela coincide com a celebração de uma memória litúrgica. Você se lembra que no passado dia 8 nós celebramos a Natividade de Nossa Senhora, o nascimento de Nossa Senhora, o Natal de Maria? Pois é, hoje a gente celebra o dia em que Maria recebeu o seu nome. Você conhece a história do seu nome? Por que é que você tem esse nome? Qual é a razão de ser do seu nome? Os antigos davam uma importância muito grande ao nome. O nome, eles diziam assim, nomen est omen. O nome carrega consigo uma missão. Então era muito cheio de simbolismo cada nome que era dado. Quando o anjo Gabriel foi para visitar Maria e dar a notícia que ela seria a mãe do Salvador, é muito interessante. Lucas diz que o anjo foi mandado a uma cidade chamada Nazaré, ou seja, com o nome de Nazaré, a uma virgem que era esposa prometida de um homem chamado José, o nome de José, e o nome da virgem era Maria, o nome da virgem era Maria. Então hoje a gente celebra isso, esse nome que esta mulher recebeu, não é, esse nome bonito que carrega consigo também uma missão. Quando Gabriel chega até ela, a essa virgem, ele a saúda dizendo assim, eu te saúdo cheia de graça. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou, um sonho de mãe Maria plantou, para o mundo encontrar a paz. Nesta mulher Maria, o que está encerrado é justamente esse sonho de paz. E Maria, no ventre de Maria, só teve um filho, que era Jesus, filho único, filho unigênito. Mas na verdade ali, Maria gerou um novo mundo. Um novo mundo é gerado no ventre de Maria. E aqui é uma sutileza muito grande, por exemplo, na igreja. Não é? Tem as virgens consagradas, as mulheres consagradas, as religiosas. Elas não se casam, elas não vão ser mães biológicas, não serão mães fisicamente, mas desenvolvem um sentido de maternidade. O que é que elas estão gestando nelas? O mundo novo, porque o celibato religioso tem esse significado também de já ser um sinal no tempo presente daquilo que será o mundo futuro, o mundo que virá. Portanto, no coração, no ventre, no ser de uma mulher consagrada, de um homem consagrado, está o germe de uma humanidade nova, de um mundo novo. Nesse sentido, se em cada mulher que a terra criou um traço de Deus Maria deixou, toda mulher carrega também consigo esse germe de mundo novo, germinar um mundo novo, sonhar um mundo novo, querer um mundo novo, que é gestado no ventre do coração, no interior, na interioridade, naquilo que existe mais profundo e que o nome de Maria encerra. É um canto muito antigo, eu gosto muito dele, eu ouvi muito das comunidades, sobretudo o pessoal da congregação mariana da minha cidade cantava muito. Ó nome cândido, doce Maria, paz e alegria vens derramar entre os coros angélicos, és a harmonia. Ave Maria, Ave Maria. Nós hoje saudamos Maria, saudamos o nome de Maria. O nome, eu disse, carrega consigo uma missão, mas tem uma coisa muito interessante também com o nome. O nome significa uma presença. Por exemplo, o nome de Deus era um nome que não era pronunciado.
quarto mandamento dizia não tomar o nome de Deus em vão, e os judeus levam isso tão a sério que eles nunca pronunciam o nome de Deus. Quando leem na Bíblia o nome de Deus, eles pronunciam Adonai, que significa Senhor, mas não falam aquele nome incluído nas 4 letras chamadas de o tetragrama sagrado. O nome de Maria já é o contrário, né? A gente está sempre com o nome de Maria nos lábios, sempre invocando Maria. E chamar o nome de Maria significa evocar a presença de Maria. Então hoje a gente vive essa alegria. E eu quero saudar a todo mundo, a toda mulher e a todo homem que tenha no seu nome Maria como nome ou como sobrenome, não é? Homens e também que trazem, às vezes eu conheço homens que chamam José Maria, Antônio Maria e por aí vai, não é? Ou então alguém que se chama de Mário. Portanto, hoje é o dia do seu onomástico, a celebração do seu nome, não é? Olhando para o nome da Santa Virgem Maria. Agora tem um aspecto interessante na liturgia de hoje, porque na leitura corrente nós estamos lendo o Evangelho de Lucas. Hoje vamos começar a ler o capítulo 7, dos versículos de 1 a 10, e o que é que acontece hoje é que a gente vai ter uma cena de anonimato, de alguém que a gente não sabe o nome, mas que tem uma importância muito grande. Se trata de um militar. E aqui é uma coisa muito interessante, porque este era um militar que tem uma característica muito importante. Ele não é um militar que está simplesmente na sua terra, servindo a sua pátria. Interessante. Quando eu era pequeno, zoava, ficava muito dentro do coração da gente, aquele negócio de dizer assim, rapaz, o fulano é militar, né? Esses caras aí faz juramento de a bandeira e eles, se precisar, eles prendem até a própria mãe. Olha, o máximo que a gente achava da aberração era dizer isso, que por conta do serviço militar, daquilo que eles faziam, que muitos de nós quiseram, Deus livre de querer ser militar, se os caras precisarem, até a mãe leva presa. Essas coisas por conta desse juramento, mas talvez seja por causa do tempo que a gente também estava vivendo ali. Eu nasci e cresci em pleno período de ditadura. Talvez isso fosse aquele olhar de desconfiança em relação àqueles que estavam no poder e que tantas histórias se rondavam deles. Agora vocês imaginem, recuemos a 2000 anos atrás, a terra de Jesus estava dominada pelo poder romano. E eles tinham um grupo, uma legião, não é, que eram de 1000 soldados. Depois tinham as divisões que eram chamadas de centúrias, que eram grupos de 100 soldados, os piquetes, as decúrias que havia. E o povo não queria bem esses militares, não, eles não eram amados, eles eram odiados, eles eram detestados pelas pessoas, eram estrangeiros, não pertenciam à religião de Israel. Era havia uma repulsa natural a estas pessoas. E o que é interessante é que o Evangelho de hoje vai falar deste militar anônimo que tem um traço muito peculiar. Ele é um homem que ama. É um homem que ama. E ele não está amando a sua terra, a sua pátria, a sua bandeira, simplesmente. Não. Ele ama aquele lugar onde ele está. Ele ama as pessoas que servem a ele. É alguém que a gente não pode pensar pura e simplesmente de guerra, de arma, de desamor e de violência, de treino para batalhas. Ele realmente é um vencedor na batalha do amor. E é um homem cheio de uma humildade que é invejável. Como era o nome dele? A gente não sabe. Sabe por quê? Porque qualquer militar pode se colocar no lugar dele. Qualquer pessoa pode se colocar no lugar dele. Eu posso me tornar nesse militar, você se pode transformar nesse militar. Tem um outro detalhe também que é muito interessante notar neste homem. Mas vamos ler o texto do Evangelho. Diz assim: naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum, era a cidade onde Jesus estava vivendo. E havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito. Eu já disse, né? A relação
boa que ele tinha com um seu empregado, com o seu criado. Gente, como é bom a gente saber se relacionar bem com os subalternos da gente, ter estima para as pessoas, não simplesmente pensar que eles estão trabalhando e estão ali pelo salário e que a gente possa fazer o prepotente em relação a essas pessoas. Era um homem que era capaz de estimar. Agora, este empregado dele estava doente à beira da morte. Era um homem que estava com a morte rondando a sua vida. Como militar, ele já sabia, né? Em campos de batalha, nisso, naquilo outro, a morte rondava a sua própria vida. Mas ali também a morte ronda alguém que ele estima, alguém que ele quer bem. Quem de nós também não é tocado pela morte que se avizinha, de gente que a gente quer bem, de algum parente, de algum amigo? E a gente deve saber também fazer e viver esse tipo de experiência de perigo e de dificuldade. Esse centurião, esse oficial, quando ouviu falar de Jesus, ele enviou alguns cidadãos, anciãos dos judeus, para pedir que Jesus viesse salvar o seu empregado. Olha a estima dele pelo empregado. Pede a alguém para ir atrás de Jesus. Ele se coloca em movimento pelo seu empregado. Ele sabe ajudar os outros. E ele sabe mexer, cria uma relação de amigos para favorecer alguém que trabalhava para ele. Que coisa bonita notar esse homem que sabe se mover em favor de quem trabalha para ele. Você sabe se mover em favor de quem trabalha para você? De demonstrar afeto e amor por quem é seu subalterno, por alguém que está dentro de uma hierarquia, num posto menor, não é? E você está numa situação mais elevada. Como é que você vive isso? É um ponto para a gente se perguntar no dia de hoje. Chegando onde Jesus estava, eles pediram com insistência, os anciãos, e eles diziam: o oficial merece que faças este favor porque ele estima o nosso povo, ele ama o nosso povo. Ele nos construiu a sinagoga. Aqui tem uma coisa que é interessante. Esse oficial romano, ele é representante do Estado romano, do poder romano. E aqui o que a gente vê? É que o Estado deve favorecer a religião. Qualquer religião. Qual era a religião desse centurião romano? O texto do Evangelho não diz, mas daqui a pouco vai falar sobre a sua fé. O Estado não deve ser um Estado religioso, mas ele deve favorecer as religiões que encontram-se dentro do seu território. Esse centurião romano meteu a mão no bolso dele e com aquilo que ele tinha, ele favoreceu a construção de uma sinagoga. Por quê? Porque a gente deve entender uma coisa: a religião favorece o bem-estar da sociedade. O Estado não favorece as artes, o Estado não favorece o esporte, o Estado não favorece o turismo. O Estado também pode e deve favorecer a religião. Deve ser um Estado laico, mas que favoreça a presença da religião. E na medida em que ele favorece e deve favorecer a prática religiosa, todo cidadão deve entender que ele tem esse direito, o direito de viver a sua religião. E a religião deve fazer uma coisa: deve favorecer a paz. A religião não pode nunca fomentar a guerra. A religião não pode nunca favorecer a intolerância. A religião não pode nunca não favorecer ao diálogo. Olha o que a gente cantou: nome cândido, doce Virgem Maria, paz e harmonia. No nome de Maria, a gente só pode encontrar isso, paz e harmonia, na religião também. Então a gente vê esse homem do Estado romano, esse homem militar, que dá demonstrações de amor e de favorecimento da religião. De uma religião que não era a sua. De uma religião que era de uma região onde ele se encontrava. Então, Jesus, quando ouviu aquilo, ele pôs-se a caminho com os anciãos. Porém, quando ele já estava perto da casa do oficial, aquele centurião mandou dizer para Jesus assim, através de seus amigos: olha, esse homem é um homem que tem amigos. O Evangelho de Lucas é escrito para um certo Teófilo, que significa amigo de Deus. E aqui a gente vai vendo que a gente precisa ser amigo de Deus, mas não somente amigo de Deus e amigo das pessoas. E não somente amigo de quem está dentro da religião da gente, dentro da igreja da gente. A gente tem que saber ter amigos dentro e fora do nosso ambiente e do nosso contexto
religioso. A gente não deve fazer inimizade com quem tem uma fé diferente daquela que a gente professa. Ao contrário, e é o que esse homem demonstra aqui, esse ato de grande tolerância e de grande fé. Ele vai mandar então dizer a Jesus através de seus amigos, ele diz o seguinte para Jesus: Senhor, não te incomodes, pois eu não sou digno de que tu entres em minha casa. Olha a prova de humildade deste homem. Essa palavra dele entrou na missa. Toda vez que o padre levanta a hóstia antes da comunhão, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a gente diz as palavras desse centurião: Senhor, eu não sou digno de que tu entres em minha casa, mas diz uma palavra e eu serei salvo. E ele diz assim: eu nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro, mas ordena com a tua palavra e o meu empregado ficará curado. Ordena com a tua palavra. Estamos no mês da Bíblia, mês de setembro, mês da palavra de Deus. Vamos pedir a Jesus que essa semana Ele ordene a nossa semana com a sua palavra, que a gente se deixe ordenar, por ordem, no nosso espaço, no nosso ambiente, no nosso coração, através da palavra de Jesus. Ele diz: ordena e meu empregado vai ficar curado, porque eu também estou debaixo de autoridade. Mas eu tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Era um homem que sabia obedecer e era um homem que sabia comandar. E ele diz: se eu ordeno a um, vai, ele vai. Se eu digo ao outro, vem, ele vem. Se eu digo ao meu empregado, faz isso, ele faz. Quando Jesus ouviu essa palavra desse homem humilde, desse homem disciplinado, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão e disse: eu vos declaro que nem mesmo em Israel eu encontrei tamanha fé. Qual era a religião deste homem? Eu já disse, nós não sabemos. Certamente a religião pagã, isso sem sombra de dúvida, era do Império Romano, supomos que era a religião dos pagãos, porém o que a gente sabe é que ele tinha fé. E Jesus, mesmo ele não tendo a fé segundo as normas de Israel, segundo a leitura da Bíblia, não era alguém que tinha feito a circuncisão, não era alguém que tinha Abraão como pai, mas Jesus diz: grande é a fé deste homem. Eu não encontrei tamanha fé em Israel. Aquelas pessoas que iam para a sinagoga todo sábado, liam as Sagradas Escrituras, não tinham uma fé do tamanho da fé deste centurião romano, que não professava os mesmos caminhos que eles em Israel professavam. E os mensageiros, o que foi que eles fizeram? Eles voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em plena saúde. Gente, o que eu quero desejar para mim e para você nessa semana é que a gente entre no gozo da plena saúde pela obediência à palavra de Jesus, por estilos de vida, de tolerância. Que a gente aprenda com esse militar a ser gente que respeita, a ser gente que sabe amar. O nome dele não aparece, mas o nome dele deve ser honrado. O nome dele a gente não sabe, mas a sua palavra ficou dentro da celebração da missa para sempre. Quando você, na missa, disser: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, lembre da tolerância religiosa deste homem. Lembre de ele como alguém do Estado, como ele favoreceu a religião que não era a dele. E aprenda também com ele a ter um coração aberto, a ter uma grande fé que mereceu o elogio de Jesus. Assim seja. Amém. No dia de hoje, nome da Virgem Maria, a memória do Santíssimo Nome de Maria, vamos evocá-la, vamos invocá-la com aquelas palavras que Gabriel dirigiu para ela, com as palavras que Isabel dirigiu para ela e com as palavras que a igreja sempre se dirige a ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ouvi, Senhor, a minha oração, chegue até vós o meu clamor. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Amém. Gente, uma boa semana. Como sempre, vou salvar aqui a live, você comente, você
curta, você encaminhe. Tem alguém que você conhece que tem o nome de Maria? Manda essa live para alguém. Tem algum militar, amigo seu? Manda essa live para esse seu amigo militar. Você tem alguém que é de outra religião, alguém que é de outra igreja? Manda essa live também para essa pessoa, com um sinal de carinho, com um sinal de amor, de que a gente tem irmãos e tem irmãs em outras religiões, como diz o Padre Zezinho, que a gente pode cantar diferente, orar diferente, mas que a gente chora do mesmo jeito, que a gente padece do mesmo jeito, que a gente sofre. E esse centurião romano mostrou sensibilidade em relação a esse seu empregado, que a gente cresça na sensibilidade e no amor. Um abraço grande para a Aline Sampaio, acompanhando a nossa live, para você, Kelly, CPJ, um abraço, bom dia para você, Deus te abençoe. Um abraço para Aline Snowden, aqui também acompanhando a nossa live, para Nide Gomes, um abraço para Margarida Eti, acompanhando aqui também a nossa live, para T. Marie 2704, para Cláudio de Jesus, do Amor Divino, acompanhando a nossa live, para Ilana Evin, que acompanhando aqui a nossa live, Francisca Paula também aqui, acompanhando a nossa live no dia de hoje, acompanhando daqui da Itália, suponho que ainda esteja por aqui. Um abraço, Paula, um abraço também aí a Tereza e a vocês que estão aqui nesse período, nesses encontros, nessas atividades de vocês. Vou encerrar a live por aqui, desejando uma boa semana, um dia muito feliz para cada uma, para cada um de nós. Fiquem com Deus.